do que se indique previamente a data, a hora, o local onde se está fazendo a gravação, e mais outros dados de interesse, inclusive os nomes dos participantes. Este expediente pode ser usado indistintamente para qualquer um dos 5 métodos indicados. O tempo de gravação não deve exceder de 10 a 15 minutos, pois o exame dos resultados, quando feito com cuidado, costuma demorar até algumas horas. E óbvio que convém manter-se o silêncio durante as gravações, bem como escolher um lugar isento de ruídos, para as experiências. Haudive observou que as vozes captadas por microfone costumam, em sua maioria, ser fracas e rápidas. Haudive classifica as vozes em 3 grupos, segundo seu grau de audibilidade. Grupo A: nesta categoria colocam-se as vozes claras, bem audíveis e inteligíveis a qualquer pessoa, ainda que não habituada a distinguir vozes gravadas pelo sistema EVR. Grupo B: consiste em vozes que falam mais rapidamente e mais baixo, porém ainda são perfeitamente audíveis a um ouvido já um pouco treinado e atento. A prática constante desse gênero de pesquisa desenvolve a acuidade auditiva e a capacidade de distinguir vozes, que passariam despercebidas a um ouvido normal. Para as vozes do grupo B, convém a ajuda de participantes habituados à escuta dessas vozes. Grupo C: justamente nesta classe é que se encontram as vozes capazes de fornecer a maior soma de informações úteis e muitos dados paranormais. Infelizmente, tais vozes podem ser ouvidas apenas fragmentariamente, mesmo por ouvidos muito treinados e de excepcional acuidade, exigindo ajuda técnica para interpretá-las satisfatoriamente. 2. Gravação através do rádio. A gravação das vozes com a ajuda do rádio complica um pouco mais a operação de ouvi-las e distingui-las eficientemente. Haudive cita, a propósito, uma opinião de Friedrich Joergensen, em seu livro Vozes do Espaço. Joergensen afirma que nenhuma gravação via rádio pode ser feita satisfatoriamente sem um mediador. Essa voz mediadora é geralmente aquela de uma mulher, no caso de Joergensen, Lena, informando qual a estação transmissora, o comprimento de onda, e a hora do dia e da noite a escolher para uma gravação. Eu fui capaz de ouvir a misteriosa mediadora de Joergensen em uma de suas fitas gravadas, diz Haudive. Ela pediu-lhe que aguardasse para gravar, até às 21 horas. Sugestões acerca de pessoas e eventos também aparecem no conjunto, em sua voz estranhamente sibilante. Haudive, 1971, página 23. O surgimento dessa preciosa colaboração não parece ser assim tão imediata e tão fácil de ocorrer. Haudive, apesar da sua competência e incontestável valor pessoal, teve de aguardar 6 meses para ter a sua voz mediadora. Isso ocorreu em fins de 1965, quando finalmente ele escutou uma voz que respondeu à sua pergunta acerca de quem poderia ser a sua mediadora. Uma voz do grupo B falou claramente expediu-lhe um nome letão. Uma voz masculina acrescentou em letão, Mesdzerdejam. Latviasite Palidzes. Nós ouvimos. Os letões ajudarão você. Haudive, 1971, página 23. Na primeira gravação que Haudive fez depois desta última informação, ele ouviu uma voz feminina indicando uma estação emissora totalmente desconhecida, Saki Peter. Letão, fala Peter, isto é, está sendo transmitido da estação emissora Peter. Posteriormente, Haudive teve a certeza de que alguém chamado Spidolo estava assistindo nas gravações das radiovozes. Ficou sabendo também que essas vozes entidades deviam possuir várias estações radioemissoras próprias. Entretanto, tais estações não pareciam estar situadas dentro do nosso espaço universal, e sim em outro espaço fora daqui. As diferentes designações dadas a essas emissoras do além são as seguintes: estúdio, central, grupo, ponte etc. Haudive,
Em seu livro In Herbaris ou Herbar, fornece o nome de diversas emissoras do além. Elas: Estúdio Keop, Rádio Peter, Quegele, Costule, vários transmissores Pontigoet, Sigtuna, Arvids, e Irvines. Porém deve haver muitas mais, pois pelas últimas informações que temos recebido ficamos sabendo que o número dessas pontes cresce continuamente. Se algum experimentador estiver confiando na possibilidade de ajuda de uma mediadora, poderá tentar da seguinte maneira: passar o indicador de sintonia lentamente, de uma ponta a outra da escala de comprimentos de onda do seu rádio, e aguardar cuidadosamente que surja uma voz que dirá em tom sibilante: agora, ou comece a gravar. Ou coisa parecida. Aí, nesse exato momento, aciona-se o gravador, o qual já deve estar conectado ao rádio. Mantém-se assim gravando, apesar da música ou fala dos locutores ou quaisquer outros ruídos. Mais tarde, quando a fita for retornada para ouvir-se o que foi captado, os ruídos estranhos da radiotransmissão deverão ter sido eliminados. Desse modo, as vozes com seu ritmo característico poderão ser distinguidas. Posteriores experiências mostraram que, mesmo sem a ajuda da voz mediadora, é possível fazer-se a gravação através do rádio. O método mais usual consiste na escolha de faixas intermediárias entre as ondas transmissoras. Escolhem-se aquelas em que há um mínimo de interferência dos radioprogramas. Ouve-se um chiado. Aciona-se o gravador, por alguns poucos minutos, retorna-se a fita e verifica-se, entre os ruídos gravados, se as vozes foram captadas. O Dr. Konstantin Raudive achava que o fenômeno das vozes está intimamente ligado a ondas de rádio que vêm de fora, penetram todas as coisas e criam campos eletromagnéticos dentro do chamado mundo físico. Raudive, 1971, página 24. 3. Gravação através de rádio e microfone combinados. Diz Raudive que este método foi descoberto por acaso. Estava ele retornando uma gravação feita minutos antes, quando notou diferenças na fita gravada. Uma voz pedia incessantemente sinais. Contendo sua admiração, Raudive escutou essa estranha gravação até o fim. Quando a fita terminou, ele colocou outra ainda virgem, pretendendo fazer uma gravação do segundo tipo, isto é, através do rádio apenas. Porém ele se esqueceu de ajustar o gravador, de maneira que a gravação foi feita através do microfone, enquanto a rádio conexão se manteve em operação. Ao voltar a gravação para ouvi-la, ele descobriu várias vozes. Raudive encontrou, assim por acaso, um novo método de gravação de vozes. Por esse sistema torna-se possível manter conversação com as vozes. 4. Gravação com um gerador de frequências. Este sistema consiste em operar um gerador de frequência e usar o ruído da mesma injetado no gravador. Tal método tem a vantagem de eliminar os sons do rádio que são captados em mistura com as vozes, o que obriga o operador a um esforço de seleção auditiva. O gravador registrará apenas o ruído da onda portadora e, em conjunto, irão distinguir-se com facilidade as vozes captadas. 5. Gravação por diodo. Este é um dos sistemas mais usados, embora apresente algumas dificuldades técnicas na ajustagem da antena. Conclusão: poderíamos descer mais aos detalhes técnicos desses métodos de gravação das vozes pelo sistema EVP, porém, preferimos recomendar, aos caros leitores que nos honram com sua atenção, a busca de fontes mais ricas em informações. Entre as inúmeras obras existentes, sugerimos o livro da Sra. Sônia Rinaldi, editado pela FIA Editora Jornalística Limitada, Transcomunicação Instrumental, Contatos com o Além por Vias Técnicas. 30. O Spiricon de George W. Meck. A história natural da ciência é o estudo do desconhecido. Se você teme o desconhecido, então não irá estudá-lo e não fará qualquer progresso.
Michael de Baquet. George Leon M. Meek. Em 1970, George W. Meek veio ao Brasil acompanhado de vários cientistas, trazendo uma enorme variedade de aparelhos e equipamentos destinados ao registro de fenômenos paranormais. Foi nesta ocasião que ficamos nos conhecendo, em São Paulo. Desse primeiro encontro nasceu entre George Meek e nós a sólida amizade que perdura até os dias atuais. Depois desse primeiro contato, George Meek retornou diversas vezes a São Paulo, por onde ele gostava de fazer escala quando voltava de suas viagens à Europa. Ele foi um grande viajor e suas idas e vindas contam-se às dezenas pelos diversos países do mundo. George W. Meek nasceu em 7 de janeiro de 1910, em Springfield, Ohio. Desde bem jovem começou a manifestar grande pendor para a engenharia, preferindo como recreação a montagem de modelos mecânicos de toda a espécie, em lugar de praticar jogos e esportes. Em 1921 estava muito em voga a radiotelefonia ainda nascente. Naquela época, inúmeras pessoas construíam seus próprios receptores, montando rudimentares circuitos constituídos por uma bobina com diversas tomadas, um pequeno condensador e um diodo formado por um cristal de galena intercalado no circuito. Um dos contactos com a galena era obtido por um fio bem fino, do qual uma das pontas tocava a superfície do cristal. Um fone duplo para ouvido era inserido no circuito e permitia escutar os programas irradiados, mediante sintonização adequada. Pois bem, aos 11 anos de idade Meek divertia-se construindo seu próprio receptor de galena. Mais tarde, dedicou-se sobretudo a inventar e construir diversos aparelhos mecânicos. Em 1932 formou-se em engenharia. Sua carreira profissional foi brilhante e tornou-se um fecundo inventor, ficando conhecido internacionalmente pelas suas patentes de equipamentos industriais. Aos 60 anos de idade, Meek organizou sua vida de modo a poder viver da renda de suas patentes, sem necessidade de trabalhar para as organizações a que ele servia. Resolveu então dedicar o resto de sua vida ao estudo da natureza do homem e do seu destino após a morte. Para isso, procurou aliar-se a um grupo de cientistas especialistas em várias áreas. Em 1970, ele começou a investigar primeiramente os fenômenos de cura psíquica, viajando por diversos países. Fuller, 1985. A transcomunicação instrumental. Mais tarde, sua atenção foi atraída para os fenômenos da transcomunicação. Meek desejava estabelecer contato com algum cientista desencarnado que estivesse disposto a colaborar com um grupo de pesquisadores encarnados, na construção de um equipamento que permitisse uma comunicação com a alma dos mortos, semelhante ao telefone ou à telefonia sem fio, isto é, que possibilitasse o diálogo. Tal dispositivo deveria substituir o intermediário humano, médium, comumente empregado para esse tipo de comunicação. Não obstante, George Meek ainda procurou, como primeiro passo nesse sentido, um médium de alta qualidade que possuísse uma soma de conhecimentos técnicos suficiente para facilitar o intercâmbio com alguma eventual entidade de elevado nível. Naquela ocasião já havia surgido o EVP, ou seja, a obtenção de vozes de desencarnados, mediante o emprego de gravadores de fita magnética. Meek viajou várias vezes pela Europa para contactar os principais transcomunicadores dessa área e pôr-se bem a par do sistema EVP. Porém, apesar das inovações e aperfeiçoamentos técnicos desse tipo de transcomunicação, Meek considerou ainda insatisfatória a forma de comunicação que o EVP propiciava. Um dos pontos principais era a dificuldade de estabelecer um diálogo extenso entre a entidade comunicante e o operador terreno. Meek constituiu um ótimo grupo para ver se conseguiam inventar um outro sistema capaz de superar os inconvenientes do EVP. Ocorreu que, entre os companheiros aliciados,
Havia um elemento de alta qualidade e um dos fundadores da Spiritual Frontiers Fellowship. Tratava-se de Melvin Sutley. Este senhor teve a surpresa de ser informado, através de um médium, que seu falecido amigo íntimo manifestara o desejo de aliar-se a um grupo de pesquisadores de alto nível, visando criar um sistema técnico de transcomunicação. O presumível espírito comunicador havia sido, quando encarnado, um grande especialista em raios cósmicos e ex-professor das universidades de Yale, Minnesota, Chicago e Swarthmore. Seu nome todo era William Francis Grace One, falecido em 1962. Ainda mais, quando em vida, o professor Francis G. Swan e o Sr. Melvin Sutley preocupavam-se com o problema da sobrevivência e da possibilidade da comunicação entre os encarnados e os desencarnados. Assim que George Meek soube da referida transcomunicação mediúnica, tomou providências para montar um pequeno laboratório em Filadélfia. G. Meek morava em Fort Myers, mas preferiu a Filadélfia, porque ficaria mais fácil para os seus companheiros se encontrarem com ele, nos fins de semana e feriados. Compunha um inusitado grupo de pesquisadores da transcomunicação com os desencarnados, os seguintes técnicos, além do próprio George W. Meek, Melvin Sutley, administrador-chefe do conceituado Wilsey Hospital e um dos fundadores da Spiritual Frontiers Fellowship ao qual já nos referimos antes, Paul Jones, amigo íntimo de Meek, físico, engenheiro eletrônico, fabricante de acessórios para computador, e inventor com mais de uma centena de patentes, Hans Ekman, especialista em computador, técnico eletrônico com prática em reprodução de sons, e outros mais. Os primeiros contactos com os parceiros do além. O grupo antes mencionado procurou entender-se com o professor Francis G. Swan, espírito. Para isso contrataram os serviços de um médium. Assim aparelhados, procuraram fazer sessões no mesmo estilo das espíritas. Sentavam-se ao redor de uma mesa e procuravam entrar em contato com o espírito Francis G. Swan. Iniciavam a reunião com uma prece pronunciada por Meek ou por Ekman e aguardavam a incorporação do espírito no médium. Depois de algum tempo, este entrava em transe e, daí a instantes, a esperada voz dizia: "Eu sou Swan." Inicialmente Swan revelou que não se encontrava sozinho. Outros cientistas faziam parte de sua equipe, entre eles Lady Forrest e Reginald Fessenden, que foram famosos pioneiros da radiotransmissão. Esperava-se que do lado do plano espiritual iria ocorrer uma forte ajuda e que as soluções seriam fornecidas principalmente pelos técnicos do além. Por sua vez, George Meek representava uma garantia de êxito, devido aos seus conhecimentos tanto técnicos quanto espirituais. Entretanto, os resultados obtidos por ele e seus companheiros não atingiram os objetivos esperados. Meek não considerava o EVP um alvo ideal a ser alcançado, devido às deficiências naturais desse sistema. Ele e seus colegas já haviam pré-estabelecido as características do equipamento a ser construído. Quando iniciaram seus contactos, providenciaram também a montagem do primeiro protótipo. O nome genérico dos futuros aparelhos já fora previamente escolhido, Spiricom, sigla da expressão Spirit Communication. Ao primeiro aparelho experimental deram a designação de Mark I. Ao que parece, os parceiros do além estavam mais ou menos de acordo com as iniciativas até então tomadas pelo grupo. Mais tarde, a prática iria mostrar que tanto eles como os próprios técnicos terrenos se achavam despreparados para enfrentar as novas condições oferecidas pela física do plano espiritual. Os protótipos do Spiricom. Em 1973, Hans Ekman concluiu a construção do primeiro protótipo do Spiricom, o qual recebeu a designação de Mark I. Este primeiro aparelho foi baseado sobretudo nos conhecimentos científicos e espirituais de George Meek, aliados à habilidade de Ekman e tacitamente aprovado pela equipe do falecido professor Grace One.
Um dos objetivos visados por Meek era buscar contato com os níveis mais altos do mundo espiritual, evitando o quanto possível o intercâmbio com os planos inferiores ou médios, de onde dificilmente seriam obtidas informações aproveitáveis. Em vista disso, ele considerou que, logicamente, o alcance dos mais altos níveis dependeria, dentre outras características operacionais, da frequência das ondas emitidas pelo aparelho. Vejamos as primeiras palavras de Meek. O método que escolhemos foi quase sugerido por ele próprio. Não havia a intenção de contactar os níveis de vida espiritual do baixo e médio astral. Uma vez que nosso espírito contacto residia em uma área de vibrações mais altas, o assim chamado nível mental e causal, nós não iríamos tentar abordagens de baixa vibração. Decidimos usar um gerador de alta frequência, o qual forneceria uma onda portadora. Este método fora de certa forma negligenciado pelos pesquisadores do EVP, mas parecia mais promissor para as nossas intenções. Meek, milésima nonagésima octogésima segunda, página 11. Ele adquiriu vários bons geradores e, durante o verão de 1973, Hans Ekman montou o primeiro protótipo, o Mark I. Os primeiros testes com o Mark I foram feitos durante 2 sessões, estando presente o médium humano em transe. Desse modo, puderam acompanhar os resultados das operações e suas respectivas repercussões no plano espiritual. Um balanço final revelou que o Mark I não era suficiente para atender aos fins visados. Por isso foi planejado um outro aparelho mais potente com várias melhorias que pareceram necessárias. Em julho de 1974 foi iniciada a montagem do Mark II. Trabalhou na construção dessa Spire com um outro técnico que aderiu ao grupo, o engenheiro eletrônico Bruce D. Piquet. O Mark II estava provido de um oscilador de 1200 MHz. Portanto com uma frequência 4 vezes maior do que a do Mark I, pois este último dispunha apenas de 300 MHz. A saída do Mark II era de 2,5 watt, com frequência fixa garantida por um sistema de cristal. A estreia do Mark II deu-se no outono de 1974. Serviu como médium o próprio engenheiro Meek, graças ao seu treinamento nesse sentido. Mas, após várias tentativas, chegaram à conclusão de que talvez estivessem seguindo um rumo errôneo. Parece que a turma de Meek, bem como seus comparsas do além possivelmente estivessem usando as leis da nossa física quando, nos níveis superiores da espiritualidade, as regras são outras. Vejamos as próprias observações de George Meek. Logo tornou-se óbvio que nossos colaboradores espirituais não tinham soluções para todas as nossas perguntas. De fato, eles relataram que não tinham todas as respostas para como poderiam manipular suas energias. Então ocorreu um esforço cooperativo no qual nós e eles havíamos meramente dado o primeiro passo com o Mark I e o Mark II. Meek, milésima nonagésima octogésima segunda, página 28. Depois dos protótipos I2 ocorreu um episódio em que um técnico especial, dotado de bastante competência em eletrônica e possuidor de ostensiva faculdade de efeitos físicos, entrou para o grupo de George Meek. Este médium e técnico excepcional conseguiu a proeza de construir os 2 protótipos Mark III e Mark IV. Que permitiram uma transcomunicação instrumental em 2 sentidos e perfeitamente audível no ambiente da pesquisa. Seu nome era William John O'Neill. Falaremos a seu respeito e acerca do seu notável feito, mais adiante, no próximo capítulo. Os protótipos criados por W. J. O'Neill funcionaram a contento, mas operavam a baixas frequências, entre 29 e 31 MHz. Desde o princípio, George Meek procurou evitar tais níveis de frequência, a fim de impedir o contato com entidades do baixo e médio astral. Ao que parece, no caso do Spiricon, Meek estava com a razão. Em vista disso,
Mesmo havendo obtido inicialmente um importante sucesso com o Mark III e o Mark IV, Meek prosseguiu por algum tempo em suas tentativas, seguindo a primitiva linha dos protótipos de alta frequência. Pelas informações que possuímos, nenhum dos protótipos construídos à base de altas frequências funcionou. Somente os protótipos Mark I e Mark II foram bem-sucedidos. Em conversa pessoal, Meek nos confidenciou que houvera investido em suas pesquisas, viagens e outras atividades concernentes à TCI, cerca de $600.000. Sem dúvida uma fortuna, que bem fornece a medida do esforço desse grande benemérito pioneiro da TCI. Conclusão. Em 1982, George W. Meek fez uma viagem ao redor do mundo. Ele levou consigo certa quantidade de fitas magnéticas, cassetes, gravadas com as comunicações obtidas por William J. O'Neill operando os dois protótipos Mark III e Mark IV, bem como igual número de cópias de um minucioso relatório técnico a respeito de suas pesquisas, 100 páginas. Esse material foi distribuído gratuitamente entre os principais grupos de transcomunicadores. Tivemos o privilégio de ganhar os exemplares desse material, pessoalmente das mãos de Meek. Naquela ocasião, inúmeros focos de TCI já estavam surgindo em diversos países, e George Meek iniciou, também, mais um gigantesco trabalho de divulgação e interrelacionamento dos pesquisadores mais bem-sucedidos. Deixamos para o próximo capítulo a descrição dos protótipos Mark II e Mark IV que lograram êxito. 31. Os Pyrcons Mark III e IV. Quais são as evidências a favor da crença na inexistência do espírito? Ratwell. William John O'Neill. Em 1917, na pequena cidade de Dubois, Pensilvânia, USA, nasceu um garoto que recebeu o nome de William John O'Neill. Sua mãe descendia dos Senecas, uma das tribos de índios americanos que habitaram aquela região. Talvez por ser descendente de um povo primitivo, ele possuísse dons paranormais em um nível mais elevado. Porém, até a idade de 12 anos, O'Neill não manifestara qualquer característica além do normal. Aproximadamente na idade acima, isto é, mais ou menos aos 12 anos, conversando com sua mãe ele se referiu a uma cena que teria ocorrido com uma irmãzinha mais nova do que ele. A senhora se lembra, mamãe, como todos nós ríamos quando minha irmãzinha se divertia arrastando pelo chão aquele pequeno pote de barro como se fosse um brinquedo. Lembro-me sim. Mas não era sua irmã, não. Era você. Ela nem era nascida naquela época. Ela nasceu 2 anos mais tarde. E nunca brincou desse jeito com o potezinho de barro. Era você quem gostava de fazer isso. Daí em diante, O'Neill sempre se manteve intrigado com esse incidente, pois ele se recordava nitidamente de haver presenciado, como um espectador, aquela cena em que sua irmãzinha, ainda bebê, empurrava o pequeno pote, enquanto ela engatinhava pelo chão. O'Neill sempre detestou a escola. Quando se diplomou no secundário, portou-se como um calouro, atirou seu capacete de futebol ao campo e nunca mais voltou lá. Apesar de ser habilidoso na execução de todo tipo de tarefas, sempre lutou com muitas dificuldades devido ao seu gênio rude e imprevisível. Tal fato muitas vezes o impediu de realizar o seu sonho de desenvolver-se mental e espiritualmente, especialmente de levar a efeito seus planos um tanto irrealistas de trabalhar para a melhoria dos homens. Sua carreira de técnico começou no Laboratório de Rádio-Radar da Marinha Americana em Pearl Harbor, em 1939. Apesar de sua pouca escolaridade, conseguiu matricular-se em um curso de eletrônica avançada na Universidade de Hawaii sob o patrocínio do Departamento da Marinha. Após haver obtido baixa na Marinha, O'Neill começou seu próprio serviço de radiocomunicação em Media, na Pensilvânia. Daí em diante ele passou a trabalhar nos mais variados tipos de especialidade eletrônica.
Exerceu um grande número de atividades no ramo da eletrônica. Ao lado disso mostrava grande pendor para a música e poesia populares. O'Neill era um bom leitor e isso compensava as deficiências de sua inicial formação escolar. Com o tempo, ele notou que possuía dons mediúnicos e procurou empregá-los em benefício dos seus semelhantes menos afortunados. Este seu plano levou a unir-se a Maria Alice, que participava dos mesmos ideais. Eles dedicaram-se a curar pessoas por meio do passe e, em alguns casos, através da medicação com produtos vegetais, conforme a tradição dos índios sênecas, dos quais O'Neill descendia pelo lado materno. Maria Alice participava indiretamente, pois todo o trabalho de cura era efetuado pelo marido. Devido a um caso de cura de um garoto surdo, O'Neill resolveu construir um aparelho eletrônico que pudesse facilitar aos surdos perceberem os sons, sem uso dos ouvidos. Ele planejou criar um sistema de emissão de ondas que fossem perceptíveis pelo tacto. As estranhas visões no aquário. Em 1973, em uma tarde de inverno, John O'Neill encontrava-se experimentando dois osciladores colocados sobre o seu banco de trabalho. Entre os referidos aparelhos achava-se um pequeno aquário. A noite já é alta. Maria Alice fora dormir e ele começara a sentir-se cansado. A experiência consistia em bater uma contra a outra a diversas frequências e medi-las em seguida. O'Neill tentava obter um tipo de onda que fosse perceptível pelo sentido do tato, pela sensibilidade táctil da pele. Em dado momento, no correr das experiências, O'Neill notou algo estranho que se movia no interior do aquário. Nada, porém, parecia apontar os peixes como causa dos movimentos observados. Entretanto, O'Neill, na ocasião, deu pouca importância ao caso, atribuindo tudo à ilusão provocada pelo cansaço. Uns dias mais tarde, ele resolveu repetir a experiência. Notou o mesmo estranho movimento de rodopio do líquido dentro do aquário. Aí ele resolveu retirar os peixes e tentar novamente a mesma experiência. O fenômeno repetiu-se. Ele passou a variar a frequência das ondas de batimento. O fenômeno se complicou. Começaram a surgir cores que rodopiavam e, a seguir, os movimentos de giro passaram a tomar formas caprichosas como mãos e braços em miniatura. Logo mais, formou-se parte de uma cabeça com longa cabeleira. Tudo ali, dentro do aquário. O'Neill levou um grande susto. Desligou os osciladores e ficou em uma dúvida atroz. Estaria ele vendo realmente aquelas figuras? Ou as ondas eletromagnéticas teriam afetado o seu sistema nervoso, provocando, como consequência, uma série de alucinações? John O'Neill procurou um médico para certificar-se de que não teria sofrido qualquer dano em seu sistema nervoso. Mas, nada disso ocorrera. Na realidade, ele realizara, por acaso, um dispositivo capaz de tornar-se, no futuro, o que seria uma câmara espiritoscópica. Mas isto é uma outra história. O incidente do aquário teve como consequência iniciar o relacionamento entre O'Neill e George Mack. Em uma carta dirigida ao editor do Psychic Observer, uma revista especializada em assuntos paranormais, ele foi orientado a procurar George Mack. A carta mencionava o episódio do aquário. A participação de John O'Neill no projeto Spiricon não foi imediata. Pelo contrário, houve um intervalo de cerca de 5 anos a partir do episódio do aquário. A sua ligação com George Mack teve como motivo principal o fato deste último achar-se interessado, naquela época, em estudar os casos de materialização, ectoplasmia. Ao descobrir John O'Neill, George Mack pensou na possibilidade de investigar os fenômenos de materialização que poderiam ser obtidos por aquele. De fato, O'Neill era um bom médium. Ocorriam com ele vários fenômenos de efeitos físicos, inclusive um caso de materialização de uma garotinha que chorava e pedia para ver a mãe dela. Este episódio foi seguido de uma série de perturbações que aterrorizaram O'Neill e sua mulher Maria Alice.
bem como agitaram os companheiros de George William Meek, devido à falta de familiaridade com os fenômenos de obsessão espiritual, por parte dos americanos. Há uma correlação natural entre a produção de ectoplasma e a manifestação da clarividência, da clareaudiência e dos fenômenos de efeitos físicos e em geral, inclusive das curas paranormais. A variedade desses fenômenos, bem como sua intensidade, depende da maior ou menor capacidade de produção do ectoplasma. Até certo ponto, depende também da profundidade do transe do médium. O'Neill não conhecia as leis que governam tais fenômenos, pois o espiritismo é ainda bastante ignorado no Zohar. Dokeniken. Em 1975, o casal O'Neill e Maria Alice passaram a morar em uma pequena propriedade rural, onde puderam trabalhar com maior conforto. O novo laboratório de O'Neill foi instalado no segundo piso da casa. Em uma ocasião de descanso, O'Neill apanhou seu violão e começou a tocar algumas melodias. Num dado momento ele olhou para o canto mais escuro do cômodo e notou que estava se formando um vulto ainda pouco nítido. Ele ficou meio apavorado. Sua surpresa foi ainda maior quando a aparição se tornou mais nítida e o fantasma dirigiu-se verbalmente a ele, dizendo, mais ou menos o seguinte: meus colegas tratam-me por Dueniken. Eu também fui radioamador. Qual é o seu prefixo para a chamada pelo rádio? Pego de surpresa, O'Neill respondeu, meu prefixo é N3ASC. Percebendo que havia falado automaticamente, acrescentou logo a seguir, mas quem é você? Eu fui um médico, falou o vulto em voz bem clara e audível para O'Neill. Estabeleceu-se uma rápida conversação entre eles a respeito de cura paranormal. Logo Dueniken desapareceu. O'Neill comunicou o fato a George Meek, como de costume, por carta, pois eles moravam em cidades muito distantes uma da outra. Por isso seu relacionamento, até então, fora normalmente epistolar ou por meio de fitas gravadas. Enquanto George Meek continuava em Fort Myers e Philadelphia suas tentativas de contato com a equipe de espíritos do Dr. Swan, ver artigo de janeiro de 1977, da Folha Espírita, O'Neill, na Pensilvânia, mantinha vários diálogos com Dueniken, acerca de métodos de cura inortodoxos. Como se vê, os objetivos de Meek e O'Neill eram diversos, embora mantivessem intenso intercâmbio por carta. John O'Neill, no entanto, sentia-se insatisfeito porque seus diálogos com Dueniken eram através de clareaudiência. Desse modo, as palavras de Dueniken não podiam ser gravadas. O recurso era ele gravar as suas palavras dirigidas a Dueniken, em seguida, ir ditando no microfone aquilo que ele ouvia clareaudientemente como resposta do espírito. Mas O'Neill queria descobrir um dispositivo eletrônico que permitisse gravar também as palavras do Dueniken. Ele tentou vários sistemas, mas todos mal sucedidos, ou impraticáveis. O'Neill andava mal-humorado por causa disso. Em julho de 1977, O'Neill estava examinando umas fotos experimentais tiradas por ele com luz ultravioleta, tentando colaborar com Meek para obter evidências acerca de fenômenos psíquicos. Mas as fotos também não deram os resultados esperados. O'Neill, que já estava, há dias, bastante mal-humorado, ficou bravo e soltou uma série de palavrões em voz alta. Maria Alice, ao ouvir o xingatório de O'Neill, subiu até o laboratório para saber o que estava ocorrendo. Chegando lá, viu o marido falando sozinho. Perguntou o que estava acontecendo e ele disse que estava chateado porque nada dava certo para ele, etc. etc. Ela tentou acalmá-lo, mas O'Neill era temperamental e em vez de se acalmar, ficou mais nervoso ainda e mandou que ela fosse dormir e o deixasse em paz. Ela pensou um pouco, e resolveu descer, sem falar mais nada. O'Neill, em uma atitude pueril, resolveu queimar as fotos e começou a acender o fogo na lareira. Nesse instante, ele sentiu a pressão de uma mão em seu ombro. Pensando que fosse Maria Alice,
Virou-se e viu que estava frente a frente com um espírito materializado. O'Neill levou um enorme susto e perguntou: "Quem é você?" "Falarei com você, quando você se acalmar", disse o estranho visitante. O'Neill procurou controlar-se, perguntando o que a aparição desejava, e ambos entabularam uma conversação prolongada. Maria Alice, ouvindo a conversa, levantou-se da cama, voltou ao laboratório e avistou a materialização. Entretanto, embora ela pudesse enxergar o estranho visitante dialogando com seu marido, ela via apenas a aparição mover os lábios, mas não ouvia o som da sua voz. Somente O'Neill conseguiu ouvir, por clareaudiência, o que o espírito dizia, e assim conseguia dialogar com ele. O'Neill explicou à aparição que ele tinha necessidade de outras evidências que pudessem ser apresentadas como prova do seu encontro com um espírito materializado. Então este forneceu a O'Neill o seu currículo. Nome: Dr. George Jeffries Mueller. Número do seu antigo registro de Seguridade Social: 142 a 24.640. Ancestralidade: inglês, judeu, alemão. Bacharel em Ciências e Engenharia Elétrica pela University of Wisconsin. Quinto grau máximo de sua classe em 1928. MS em Física, Cornell, 1930. Especialização: na New York University e UCLA. Prêmio de Mérito Civil da Secretaria do Exército. Instrutor de Física e membro de pesquisas em Cornell. O'Neill não ficou ainda satisfeito e pediu mais informações que fornecessem maior evidência acerca da personalidade em vida daquele espírito. Ele foi atendido em todos os detalhes possíveis, ao ponto do espírito reclamar do excesso de exigências de O'Neill nesse sentido. E, finalmente, deu-lhe o nome e endereço da própria filha, para que O'Neill se certificasse completamente de sua realidade. Mueller encerrou a conversa dizendo que era tudo o que ele podia informar para ajudá-lo a provar que teve um encontro com um desencarnado. Entretanto, se O'Neill não estivesse ainda satisfeito, ele iria embora e não o importunaria mais. Nessa conversa de O'Neill com o Dr. Mueller, a voz da aparição também não pôde ser registrada no gravador, mas ele possuía dados suficientes para posterior investigação e evidenciar a sua realidade. O'Neill comunicou imediatamente o fato a George Meek. Este, logo que recebeu a informação, acionou toda a sua equipe de colaboradores e amigos capazes de ajudá-lo numa pesquisa daquela importância. O resultado mostrou-se surpreendente. Todos os dados foram confirmados. O Dr. George Jeffries Mueller existiu mesmo, assim como eram absolutamente exatas todas as informações adicionais conseguidas por O'Neill naquela ocasião. Restava, agora, conseguir-se um meio eletrônico para gravar a voz do espírito, a qual era percebida clareaudientemente por O'Neill. Se isso se concretizasse, George Meek realizaria o seu objetivo: obter-se um sistema eletrônico capaz de permitir o diálogo entre um desencarnado e uma pessoa viva, sem as limitações ocorridas com o sistema EVR. Talvez com a ajuda técnica de Doinick e do Dr. George J. Mueller, aliada aos dotes mediúnicos e técnicos de O'Neill, isto fosse possível. George Meek tratou de aproveitar a oportunidade, envidando todos os seus esforços nesse sentido. O Spiricon Mark III. William John O'Neill, como já deixamos perceber linhas atrás, era uma boa criatura, porém temperamental, cujo humor sofria altos e baixos frequentes. Depois do acontecimento em que o espírito George Jeffries Mueller, materializado, forneceu todos os dados para sua perfeita identificação, Meek procurou contactar O'Neill pessoalmente e combinar com ele a complementação da meta cuja realização achava-se bem à vista: conseguir, com a ajuda dos espíritos e dos conhecimentos técnicos de O'Neill, o sistema eletrônico que permitisse a audição física e consequente gravação da voz das entidades comunicantes. Ao contrário do que qualquer um poderia esperar,
George Meek encontrou John O'Neill na maior das forças. Não queria saber de mais nada. Queria ficar em paz, cuidando do seu pequeno sítio e atendendo um ou outro caso de cura por imposição das mãos como ele já vinha fazendo há tempos. Além disso, queixou-se de que ia muito mal financeiramente, pois havia descurado demais de seus negócios, conserto de aparelhos e montagem de equipamentos eletrônicos etc. George Meek procurou contornar habilidosamente a situação e, finalmente, propôs a O'Neill um salário fixo, de $60,00 por semana, exclusivamente para ele tentar, com a ajuda e orientação dos espíritos do ENIC e Dr. Jeffries Mueller, a montagem de um sistema eletrônico capaz de reproduzir e gravar a voz das entidades desencarnadas. O'Neill poderia fazer isso em suas horas livres, sem embargo de poder tratar também dos seus interesses pessoais. Um dos problemas a ser superado era justamente interessar os espíritos comunicantes na execução do sistema de transcomunicação instrumental. Doinick e Jeffries Mueller não se conheciam e nunca se manifestaram na mesma ocasião. Além disso, seus interesses eram também diferentes do objetivo de George Meek. Este visava ter CI, ao passo que os espíritos queriam experimentar e divulgar os métodos de cura inventados por eles. Doinick, a cura do câncer, Dr. Mueller, a cura da artrite. Dos dois, Doinick mostrou-se mais colaborador e desenvolveu uma teoria no sentido de fazer-se um sistema de transcomunicação. Restava experimentá-lo na prática. George Meek imediatamente aprovou o plano e acionou O'Neill para construí-lo. Embora a explicação fornecida por Doinick fosse tecnicamente complicada, para O'Neill soou como perfeitamente realizável. Ele construiu, pois, o sistema proposto por Doinick e iniciou as tentativas de obter transcomunicação instrumental com esse espírito. O sistema montado por O'Neill, orientado por Doinick, tornou-se o Spiricon Mark III. Era um complexo eletrônico que emitia uma onda fundamental juntamente com um consequente som meio agudo que saturava o ambiente. Depois de várias tentativas de acertar com a frequência apropriada, pareceu a O'Neill ter distinguido alguma articulação de palavras obtidas por alterações na modulação do som fundamental. No dia 21 de outubro de 1977, tarde da noite, finalmente John O'Neill conseguiu acertar uma frequência que permitiu a ele distinguir com mais nitidez a voz do espírito Doinick e, daí, estabelecer um diálogo com este último. O'Neill ficou entusiasmado, pois conseguira gravar a voz e obter assim uma evidência do seu contato com o espírito, inclusive do diálogo entre eles. Tente novamente, disse O'Neill. Tudo bem. Está me ouvindo agora, O'Neill? Você pode ouvir-me, O'Neill? Perguntou Doinick. Sim, respondeu O'Neill. Mas você faz isto soar justo como, meu caro, como o robô na televisão. Daí em diante o diálogo prosseguiu com a voz de Doinick, ora inteligível ora pouco nítida, acompanhado de pequenas instruções. Deixe assim como está. Deixe assim mesmo. Você está me ouvindo, O'Neill? Você consegue ouvir o que digo? A conversa durou assim por algum tempo, durante a qual eram feitas tentativas de acertar com as frequências mais propícias para a clareza das palavras pronunciadas pelo espírito. Nesse meio tempo, O'Neill ia anotando as frequências melhores. De repente, do mesmo jeito que a conversação se iniciou, houve a interrupção. Ficou só o ruído da onda portadora. Maria Alice assistira à experiência e ficara pasma. Você conseguiu realizar um feito extraordinário, disse ela a O'Neill. George Meek também ficou impressionado quando recebeu o relatório de O'Neill, acompanhado de uma fita cassete com a cópia do diálogo. Estava realizado o sonho de Meek, obter um sistema eletrônico que permitisse o diálogo entre o desencarnado e o encarnado, sem os inconvenientes do sistema EVR. O aparelho foi construído por John William O'Neill, orientado pelo espírito Doinick. Foi denominado Spiricon Mark III.
o Spiricon Mark IV. Logo que recebeu a notícia acerca do sucesso de O'Neill, George Meek procurou equipar melhor o laboratório deste último. No início de 1978, tanto George Meek quanto John O'Neill achavam-se animados a prosseguir no aperfeiçoamento do sistema Spiricon. Na Flórida, Meek e Cerny iniciaram a construção do Spiricon Mark IV, introduzindo vários aperfeiçoamentos no Mark III. Além disso, passaram a experimentar outros sistemas envolvendo fotografia ultravioleta. Em maio de 1978, Meek notou que John O'Neill havia cessado de enviar-lhe relatórios sobre seus experimentos. Pareceu a Meek que algo não estava andando bem com O'Neill, ameaçando a deitar por terra o que já haviam conseguido até então. Procurou saber o que estava se passando, e foi informado que O'Neill estivera ocupado com o desenvolvimento de uma antena unidirecional inventada por ele. Meek desconfiou da história e resolveu ir pessoalmente ver O'Neill. De fato, ele estava às voltas com a antena e pretendia patenteá-la para, depois, ganhar dinheiro explorando o invento. Meek concordou com o plano de O'Neill, mas quis saber do Mark III. Aí O'Neill, muito acanhado, confessou que Doinick desaparecera e não mais se comunicou com ele nem por clareaudiência nem por meio do Mark III. E o Mueller? Indagou Meek. Ele tem se mostrado e comunicado com você? O'Neill explicou que Mueller sim, mas que não estava colaborando nesse sentido. George Meek percebeu, logo, que O'Neill estava se desinteressando do projeto Spiricon. A dificuldade maior estava no comportamento de O'Neill. Então Meek propôs a ele ajudá-lo na questão da antena unidirecional, bem como em auxiliá-lo a mudar-se para North Carolina e juntar-se aos companheiros no laboratório montado em Franklin por Meek. O'Neill agradeceu a oferta, mas não aceitou o convite para mudar do oeste de onde estava, alegando que era muito apegado àquela região. Meek pediu a ele que pensasse bem, que fizesse um relax e, depois de algum tempo, falasse novamente sobre o caso. Embora Meek estivesse convencido de que O'Neill era extremamente problemático e houvesse poucas probabilidades de tornar-se um colaborador eficiente, restavam-lhe ainda as suas raras qualidades combinadas, as de potente médium e bom técnico em eletrônica. Assim, em fevereiro de 1979, o projeto Spiricon permaneceu estagnado. Entretanto, Mueller continuava a manifestar-se clarividentemente e clareaudientemente a O'Neill. Durante tais contactos, eles tratavam de assuntos inteiramente alheios ao Spiricon. Certa ocasião, em uma das conversas com o espírito Mueller, este afiançou a O'Neill que se ele seguisse suas sugestões acerca de determinado circuito eletrônico, sua voz poderia surgir diretamente dos alto-falantes do Mark IV e ser impressa em fitas magnéticas. O intrincado esquema eletrônico sugerido a O'Neill pelo Dr. Mueller começou a ser construído, assim como o comunicado a Meek. Infelizmente, no dia 13 de novembro de 1979, às 4h25, um incêndio irrompeu na casa de madeira de O'Neill. O corpo de bombeiros local acudiu logo, mas a parte interna foi devorada pelo fogo. O laboratório sofreu em grande parte, perdendo-se a maioria do equipamento. Meek foi cientificado do ocorrido e enviou imediatamente um cheque para acudir às despesas de O'Neill, ajudá-lo a reconstruir a casa e refazer o laboratório. Maria Alice foi obrigada a morar separada de O'Neill, enquanto este, sozinho, empreendeu a tarefa de reparar os danos materiais ocasionados pelo incêndio. Dia 15 de dezembro de 1979, Meek recebeu a carta de O'Neill, comunicando que já estava concluindo os reparos do laboratório, bem como preparando um local junto ao mesmo, para servir-lhe provisoriamente de quarto de dormir. Informou, também, que Mueller o estava assessorando na tarefa de restaurar o gerador e o contador de frequências. Breve estaria pronto para experimentar o novo Mark IV. Parecia que o incêndio houvera despertado O'Neill,
tornando-o mais responsável. Na noite de 22 de setembro de 1980, O'Neill achava-se, como de costume, em seu laboratório. Ele começou a experimentar as várias frequências produzidas pelo modulador do Mark IV, equipamento auxiliar que fora sugerido pelo Dr. Mueller, espírito. O'Neill contava com a possibilidade de o Dr. Mueller visitá-lo, como de costume, clareaudientemente ou clarividentemente. Como Mueller não apareceu naquela noite, O'Neill prosseguiu sozinho experimentando o aparelho, produzindo várias frequências e comparando os resultados. As frequências tonais iam de 131 a 701 ciclos por segundo, e a frequência da onda portadora variava entre 29 e 31 MHz. O'Neill achava-se assim entretido quando, em meio às variações de tom, pareceu-lhe ouvir uma voz fraca e rouquenha. Ele imediatamente ligou o gravador e começou a acionar a sintonia fina do aparelho até a voz emergir mais forte e nítida dentro do ruído de fundo. Repentinamente, surgiu uma sentença. "Você consegue ouvir-me, William?" O'Neill chegou ao ouvido próximo ao alto-falante com voz trêmula disse, "Sim, sim. Quem está aí?" A voz surgiu novamente. "Você deve estar brincando, William, mas eu não sei quem é você. Você soa como um robô." A voz voltou mais clara. "Está bem então, William. Posso me apresentar? Eu sou um seu amigo, William. Você não se lembra?" Robô Mueller. O'Neill ficou pasmo e momentaneamente mudo. Ele ia tentar mexer no dial. Aí a voz de Mueller voltou novamente. "William, penso que assim está ótimo." "Exato assim, William. Agora. William está me entendendo?" "William." E daí em diante estabeleceram uma conversação que durou mais alguns poucos minutos. Bruscamente cessou e não pôde ser restabelecida. O'Neill, ainda incrédulo, procurou escutar a fita do gravador, para certificar-se de que a comunicação fora realmente gravada. A conversa estava lá claramente registrada. Ouvia-se perfeitamente o diálogo entre O'Neill e Mueller. O'Neill providenciou, imediatamente, uma cópia da fita e remeteu para Meek, acompanhada de um relatório. Meek ficou exultante. Em resposta remeteu um cheque de $3.000 como recompensa, para O'Neill. Conclusão. Tudo o que ocorreu desde a memorável noite de 22 de setembro de 1980 até a extinção dos contactos que se sucederam durante vários meses, em manifestações semelhantes embora um tanto irregulares, não caberia no total das páginas deste livro. O derradeiro diálogo terminou com as seguintes palavras: "Dr. Mueller, não posso ficar aqui para sempre. Não posso garantir quanto tempo ficarei. Entretanto, farei o melhor que puder da minha parte. Você me compreende, William?" O'Neill: "Sim, senhor. Dr. Mueller, existe um tempo e um lugar para todas as coisas. Assim como mencionei antes, isto é algo para ser levado em consideração por você." Meek, 1982b. Daí em diante, Mueller parou de manifestar-se pelo Mark D7. Antes de concluir este capítulo, pedimos licença para homenagear os principais protagonistas desta incrível façanha: William John O'Neill, atualmente no plano espiritual, e George William Meek, o maior incentivador da TCI, a quem devemos todas as informações acerca do progresso desta novíssima área de pesquisa da atualidade. 32. A transcomunicação instrumental no Brasil. O Brasil não está somente destinado a suprir as necessidades materiais dos povos mais pobres do planeta, mas, também, a facultar ao mundo inteiro uma expressão consoladora de crença e de fé raciocinada e a ser o maior celeiro de claridades espirituais do orbe inteiro. Emmanuel Xavier, 1938, Prefácio. A aceitação da TCI no Brasil. Não foi sem razão que o escritor inglês Guillaume Playfair considerou o Brasil como o país mais psíquico do mundo. Playfair,
1975. A abundância de médiums e a experiência cotidiana dos brasileiros com a TCM fez com que a TCI encontrasse aqui um terreno fértil. Paradoxalmente, houve, no início, certa reação contrária à adoção da TCI, justamente por parte de alguns adeptos do